E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes dublados com protagonista overpower. Então, já que animes dublados também de certa forma aqui no canal e protagonista overpower também, existe de trazer o combo e trazendo essas duas coisas que fazem muito sucesso. Então, o vídeo está muito legal e espero que vocês gostem do vídeo. Então, sejam bem-vindos para mais uma conversa. Eu estou um programa de jogos e a vida dele sempre foi muito pacata. Sabe aquela de ser um objetivo? Só que depois ele foi dormir na empresa dele e acabou dentro do jogo onde ele estava programando. Um jogo que eles já estavam, trabalhando. E basicamente ele foi atacado por uma horda de monstros e ele não sabia o que fazer. Um mundo novo e tal, novos monstros atacando ele, milhares e milhares. E ele usa um poder que a equipe dele estava trabalhando para ajudar novatos, chamado Chuva de Meteoros. E essa chuva destruiu todos os monstros. E o nível dele subiu um nível absurdo, ele ficou cheio de dinheiro. Então agora Satoru vai ter que viver a vida dele nesse mundo com pessoas totalmente diferentes, com adversários incríveis. Então, se você gosta de um Isekai de aventura, com um protagonista overpower, cara, esse aqui é perfeito pra você. Então, Death Mark fica aqui. Anime é legal, bem interessante. Principalmente se você gosta de protagonista overpower, fica aqui a dica, Death Mark. Tatsumi é o nosso jovem protagonista de Akame ga Kill. E ele tem como objetivo partir para a capital e conseguir dinheiro para ajudar sua vila pobre. Mas lá ele encontra alguns desafios. Primeiramente, por causa da corrupção que o próprio reino enfrenta, ele quase se torna vítima dessa corrupção. E com isso, ele é recrutado para Night Raid, que é um grupo de assassinos que elimina a corrupção de uma forma um tanto brutal, se é que vocês me entendem. E basicamente ele é recrutado para esse grupo, onde eles vão eliminar toda e qualquer corrupção da forma mais brutal possível. Então, Akame ga Kill é um daqueles animes que você vai amar com protagonistas overpower e lutas incríveis. Você vai amar esse anime, acho que você vai se divertir bastante, então assista. Adiante, uma terra mitológica onde dizem que seres incríveis chamados Nêmesis caem do céu. E esses Nêmesis são muito poderosos e a população tem muito medo deles, né? Já que normalmente eles causam um estrago enorme. Então, a história de Radiante, o anime conta a história de Seth, que é um protagonista muito animado, igual muitos animes, onde tem uma grande motivação, assim também como muitos outros animes. E nosso animado protagonista Seth, basicamente, viaja por Radiante junto com as bruxas. E este jovem, em sua viagem junto com seu grupo, Seth é perseguido por um grupo chamado Inquisition. Então, você vai gostar muito da aventura de Seth, uma aventura muito animada, com grandes desafios, enfrentando esses inimigos que com certeza não deixarão que Seth e seus sonhos se concretizem. Então vocês vão gostar muito do anime, é bem legal, é bem bonito também, interessante, o protagonista é bem forte. Então assista. Overlord conta a história de Momonga, um rapaz que joga um jogo que discretamente será desativado depois de um tempo, só que ele chega lá e fala assim, mano, não vou sair não, e decide não sair do jogo. Então ele decide se apropriar da imagem do esqueleto e ele é conhecido nesse mundo como o bruxo mais forte. Quando ele vai passando naquele mundo ali, tempo e tal, os NPCs eles vão ganhando vida e então aquilo se torna um mundo totalmente diferente. Então Momonga decide então cuidar desse mundo, se apropriar dele, então cuidando, basicamente tomando posse desse mundo. Então essa história de Overlord é incrível, é muito engraçado o anime, é demais, cara, é demais. Você vai rir bastante com esse anime, além das lutas são muito boas. Desde a antiguidade, sempre houveram histórias de que na noite haviam demônios à espreita na floresta, esperando humanos para devorá-los. Por causa disso, as pessoas elas não se aventuravam na floresta à noite, nem pensavam nisso, para nada de mal acontecer com elas.
Infelizmente, o nosso protagonista Tanjiro descobriu que não eram apenas rumores. Sua família foi inteiramente assassinada. Mas, apesar disso, dessa tristeza, também nessa história, sempre houve um caçador de demônios que derrotou todo demônio que via pela frente e assim ajudava todas as pessoas. Essa é a história de Kimetsu no Yaiba e de como Tanjiro se tornará um grande caçador de demônios ou um Demon Slayer. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo de um pouco de trabalho, mas eu espero que tenham gostado. É um vídeo bem legal. Eu acho que gostei muito de fazê-lo. Então, se vocês tenham achado um bom anime vocês assistirem. Então, até a próxima conversa. E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. No vídeo de hoje, estarei trazendo 5 animes onde o protagonista é overpower, mas finge ser fraco. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui nesse canal. Tem vídeo como esse toda quarta-feira e toda certeza que você vai gostar. Então, seja bem-vindo para mais uma conversa. Ao olhar para essa criança, ela não parece muito forte, não é mesmo? Mas não se engane, vocês não sabem com o que estão se metendo. Ryoma Takebayashi é um humano que renasceu em um mundo de magia. Na vida antiga dele, ele não foi muito feliz. Ao contrário, na verdade só coisas ruins aconteceram na vida dele. Coisas que realmente fariam qualquer um rever e falar, nossa, que vida de merda, viu? Mano, ele literalmente era toda hora sendo abusado pelos seus chefes. Ele não tinha uma boa relação com seu pai. E sinceramente a vida dele, cara, era horrível. Mas ele recebeu uma grande sorte, talvez pela primeira vez na vida. Os grandes deuses, muito poderosos, deram a oportunidade de ele poder, como posso dizer, ter uma vida diferente. Eles reencarnaram em um mundo de espadas e magia com uma criança de apenas 8 anos. Mas não se engane, as habilidades físicas e o poder mágico dessa criança é realmente algo assustador. Então, ao assistirem esse anime, vocês conhecerão como o Ryoma ele vai mudar a vida dele, como é que ele vai viver a partir de agora, onde ele tem um grande prazer de poder trabalhar com uma coisa que ele gosta muito, que é pesquisar sobre slimes diferentes. Apesar de gostar de viver na floresta, acho que isso vai mudar depois de um encontro com um inusitado grupo. Então, como é que Ryoma vai reviver essa vida nesse mundo de magia onde ele é muito forte? Se vocês gostam de um anime que tem a magia, a aventura e uma pessoa que quer não apenas viver uma vida, mas como refazer a sua vida, com certeza esse anime aqui é pra você. É um anime muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Então esse é o primeiro anime que eu digo aqui. Depois de derrotar o Rei Demônio de um mundo de fantasia chamado Alezard, Otorizawa Akatsuki quer retornar ao mundo real dele. Ele quer voltar para casa. Então, mesmo depois de ser intervido por várias empregadas e também a princesa desse reino, ele decide voltar e é isso, ele volta para casa dele. Só que ele não volta sozinho, como você pode ver nas imagens. Junto com ele, ele volta com a filha do Rei Demônio que ele derrotou. Bem, já não bastasse isso, nesse mundo real dele, existe uma grande organização chamada Babel, que controla as pessoas que são transferidas de outros mundos. Agora, tanto a Katsuki quanto Mil, a filha do Rei Demônio, vão para uma escola onde tem as pessoas que usam poderes e que foram transferidas para outros mundos. Então, como será que vão viver tanto a Katsuki quanto o Mil, que veio de outro mundo e ninguém sabe? E além disso, basicamente, parece que uma certa pessoa, que é o presidente do conselho estudantil, está meio interessado no Akatsuki. Por algum motivo, falam até mesmo de uma certa profecia. Como assim? Então, fica aqui a dica desse anime, que com certeza acho que vocês vão gostar bastante. Um mistério oculto, um protagonista que perdeu as memórias e que foi transferido para um local desconhecido.
e várias garotas bonitas que ficam atrás do prota. Sim, estamos falando de Princess Connect Redive. Esse anime ele ficou muito conhecido em 2020 e também teve uma temporada em 2022. E esse anime ele é bastante legal. Além de uma grande aventura onde o protagonista busca reviver as suas memórias, também vai ver nesse anime uma grande aventura, coisas muito bonitas, um prota bastante forte que se encaixa perfeitamente nesse tema, várias magias. Velho, vai ser incrível. É um anime muito bonito, é um Zekai muito bom. Mano, é lindo esse anime, é lindo, lindo, lindo mesmo. Então, é aquele anime que você não pode ficar sem assistir, cara. Teve uma segunda temporada também agora em 2022, então o cara já aproveita para assistir esse anime. Então Princess Connect Redive é aquele anime de aventura com magia que você precisa assistir, onde o prota não parece muito lá aquelas coisas, mas te surpreende após você ver a verdadeira força dele. Então, Princess Connect Redive, fica aqui a dica, muito bom para você assistir. Esse aqui é aquele famoso anime que ninguém dá nada, mas a história se mostra bastante interessante. Isso conta a história de Rainer Lute, que é basicamente um jovem preguiçoso e que não se importa nem um pouco com seus estudos, que realmente não parece nada forte. Esse mesmo jovem acaba numa guerra sangrenta entre a sua nação, Roland, com a sua nação rival, a de Istanbul. Ele tem poderes especiais, apesar de não parecer. E por ter esses poderes especiais, ele é muito mal visto pelas pessoas de sua própria nação. Mas, diferentemente do que as pessoas pensam sobre ele, o que Rainer mais quer é uma nação tranquila e em paz. Mas cada vez mais esse anime vai afunilando e vai mostrando que talvez esse sonho que esse prota quer talvez não seja muito possível. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse anime. Apesar de ele ser um pouquinho mais antigo, é um anime que tem uma história bastante interessante. Mano, os poderes são bem legais e os personagens são bastante carismáticos. E daquele famoso anime que ninguém dá nada, mas surpreende no final. Fica aqui a dica, eu achei bem legal, bem interessante. Então fica aqui a dica para vocês assistirem. Curto, onde tem muita luta com uma animação bastante boa e que tem poucos episódios, eu acho que esse anime aqui é perfeito para você. The God of High School ficou bem popular pela sua animação bastante bonita e pela sua fluidez nas lutas. Bom, mas não é apenas luta, ele também tem uma história por trás. A história conta a história de Morijin, um lutador de Taekwondo e estudante do ensino médio, que entra num torneio bastante popular na Coreia, que busca procurar os melhores lutadores do ensino médio. Então é um torneio bastante popular, onde as pessoas buscam simplesmente só os melhores estão lá, de todos os tipos de lutas e estilos. Isso vai ser um anime ser bastante interessante, porque você não vê só os mesmos tipos de lutas, os tipos de golpe, você vê bastantes níveis de ataque, técnicas. Isso vai ser um anime ser bastante dinâmico e legal de se ver. Podia ser apenas isso, mas depois de Morijin se encontrar com algumas pessoas e também ser cada vez mais se associar dentro desse torneio, ele vai descobrindo que não é apenas isso e que tem algo por trás de todas essas lutas e desse torneio. Bem, você só vai ficar sabendo do que é o que tem por trás depois que você assistir o anime. Eu não vou estragar sua experiência. Então, assista The God of High School. O prota não parece que é aquela coisa de meu bom e tal, mas que na verdade ele é muito forte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, não demora nada. Para vocês não fazem muita diferença, para mim faz muita. E comentem também, que isso faz o vídeo e o próprio canal crescerem. Então, por favor, comentem se vocês querem outros tipos de indicação de anime, de protagonista overpower, de romance, etc. E comentem se vocês gostaram do vídeo, qual dos vocês assistiram, qual vocês gostaram mais, que isso vai ser bem legal de se ver a interação entre nós, beleza? Muito obrigado e até a próxima conversa. Valeu, falou! Normalmente, existem dois tipos de protagonista. Aquele que é fraco e com treinamento e desenvolvimento se torna forte, e aqueles que desde o início já é forte. Hoje estaremos falando desse segundo tipo de protagonista. Então, no vídeo de hoje, nós estaremos vendo 5 animes
com um protagonista overpower. Então vamos deixar de conversa e vamos nessa. Então, o primeiro anime e ainda tem equipamentos super poderosos. Então, Kaede merece sim estar nessa lista. Continuando no MMORPG, agora estaremos falando de Kirito, de Sword Art Online. Bom, dispensa apresentações do Kirito, né? Acho que todo mundo conhece, mas vamos lá. O Kirito está no mundo de Sword Art Online. Nesse mundo, para o anime, os jogos estão muito desenvolvidos. Então esse jogo é um jogo virtual, onde as pessoas estão num mundo aberto, com o objetivo de vencer e chegar na torre final desse game. Bem, infelizmente, podemos dizer, um dos criadores desse jogo chega e diz numa apresentação que eles terão que ficar naquele jogo. Ele prende eles naquele jogo para sempre e fala: vocês têm que vencer o chefe final da torre, senão vocês vão ficar aqui confinados para sempre. E quem morrer no jogo, morre na vida real. Bom, Sword Art Online é um anime bem conhecido, mas que dispensa apresentações. Então, por que Kirito merece estar nessa lista? Além de ser um cara extremamente forte e overpower, é um cara que é muito B10. As suas lutas são muito diversificadas com seu estilo de espada, etc. Além de ser um cara basicamente muito esperto. Então, além do seu poder imenso e dos seus equipamentos, é um cara que tem uma vasta inteligência em batalha. Então, Kirito de Sword Art Online sim merece estar aqui. Então, saindo do MMORPG para vir para a luta, estaremos falando de Baki, que leva o nome do anime também. Bom, do que falar Baki? Baki Hama sonha em ser o melhor lutador profissional do mundo, assim superando seu pai. Então ele treina incansavelmente todos os dias para conseguir tal feito. Então o anime vai mostrando as lutas dele no dia a dia e os adversários que buscam enfrentá-lo, ele e seus amigos. Então, por que Baki merece sim estar aqui nessa lista? Apesar que, claro, tem um treino, etc., Baki é muito forte e overpower para não estar aqui. Então, se eu não colocasse ele aqui, estaria sendo injusto. É um cara muito forte, para quem viu o anime sabe do que eu estou falando. É incrível quando esse cara é forte e derrota adversários basicamente muitas vezes só com o olhar. Então, Baki merece sim estar nessa lista e ele é o terceiro protagonista está overpower que eu cito aqui. Então, o quarto anime com protagonista overpower que estarei falando aqui é Inobero, com seu protagonista Ando.
Bom, por que ele merece estar aqui? Primeiro vamos falar sobre o anime. Inobero conta a história de um grupo de literatura que do nada desenvolvem poderes. Onde a chama, ela queima até o infinito. E não há nenhum poder, não há nada que consiga parar essa chama. Bem roubado, não é? Apesar de, claro, queima também a pessoa que está usando, por isso que é meio inútil no caso, ainda assim é muito roubado. Não tem como parar com nenhum poder, etc. A não sei que se decepce o braço fora, etc. Então, um poder muito roubado. Então, acho que sim, merece estar aqui. Então, Ando, de Inobero, é o quarto personagem, Overpower, que eu cito aqui. E o quinto e último personagem da lista com animes com protagonista Overpower é Ayaka Noji, de Jujutsu. Então, por que ele merece estar aqui? Para quem não conhece, Jujutsu conta a história de Ayaka Noji, que é um jovem meio peculiar de Jujutsu. É o quinto e último personagem que eu cito nessa lista. Então esse é o fim, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um tanto difícil de fazer, então espero que, por favor, vocês deixem um like. Eu peço que vocês também se inscrevam no canal, que tem conteúdo desse jeito aqui, 2 vídeos por semana. Então, você vai ver aqui muitos vídeos no canal muito interessantes e engraçados. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha se divertido, tenha dado umas risadas e ter conseguido achar um anime bom pra tu ver. Então, um abraço e valeu! Então o primeiro anime de ação que eu estarei indicando aqui é Charlotte. E basicamente a história desse anime conta a história de um mundo onde as pessoas começaram a desenvolver poderes do nada. Basicamente os caras estavam lá, passando a vida deles de boa, e muitas pessoas começaram a desenvolver poderes. Bom, então o que acontece? Basicamente nosso protagonista começa a usar o poder dele em prol dele. Começa a usar de uma forma egoísta e usou ele para entrar numa escola, né? Colando. Só que basicamente ele é pego por outras pessoas que têm esses poderes. Ele é pego flagrando sendo colando na prova. E basicamente ele é obrigado a se mudar dessa escola e ir para uma escola com essas pessoas que têm poderes também. Principalmente porque, segundo elas, ele corre risco. Essa história de Charlotte é um anime muito bom, é um anime de ação incrível que o protagonista vai ficando mais forte. E é o primeiro anime de ação que eu digo aqui. O segundo anime que eu indico aqui, que é o anime um dos protagonistas mais esforçados dos animes, é Shijou Saikyo no Deshi Kanishi. E que conta a história de Kenichi, que é basicamente um garoto normal, como qualquer outro, que ele é bem, como podemos dizer, ele é muito gentil, ele é só uma pessoa normal. Ele só queria conhecer por ser muito esforçado. Principalmente pelo fato de que depois de se encontrar com uma garota muito diferente das outras, chamada Mil, de uma forma bem inusitada por sinal, ele é de um clube de karatê, ele basicamente quer se esforçar para derrotar um cara que fica lá batendo nele. Bom, depois de se encontrar inusitado com essa garota, ele vê que essa garota é muito boa em artes marciais e pergunta para ela por que ela é tão boa assim. Ela fala por causa de um dojo que ela mora. E quando ele vai para esse dojo, ele encontra caras muito estranhos e que ele vai ter que se esforçar muito para ser muito forte como eles. Essa história de Shijou Saikyo no Deshi Kanishi é um anime muito bom mesmo. Você vai morrer de rir, é muito engraçado e para quem gosta de It também, né? É um bom anime para isso. Então, é o segundo anime de ação que eu digo aqui. O terceiro anime de ação dessa lista que não podia faltar é Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, dependendo do que você quer chamar. Bom, do que conta a história de Izuku Midori, é bem conhecido esse anime, e basicamente conta a história de um mundo onde as pessoas ganham individualidades. Isso. E normalmente quando crianças, assim, elas ganham suas individualidades. Foi do nada. Bem, basicamente esse Midoriya, ele é um garoto que ele tem esse sonho de se tornar igual ao All Might, que é conhecido como o maior herói de todos. Só que o que acontece? Bom, basicamente, depois de ele ir nos médicos ver, ele percebe que ele não tem individualidade. Ou seja, ele é um garoto normal no mundo onde as pessoas têm individualidade.
Então basicamente o sonho dele acabou, né? Errado. Ele vai lutar pelo seu sonho até o final e isso você vai ver o esforço dele em conseguir alcançar os seus objetivos com muito treinamento e com muito esforço. É um anime muito bom, é um anime muito legal e é um dos melhores animes do mundo. Então é o terceiro anime de ação que eu indico aqui. O quarto anime de ação que eu indico aqui é Katekori Hitman Reborn, que por sinal é um dos meus animes favoritos. E apesar de ter uma qualidade um pouco no início, um pouco ruim, não se ganha, é muito bom anime. Conta a história de Tsuna, ou Tsunayoshi, que basicamente é um garoto muito fraquinho, muito sem jeito, etc. Não sabe fazer muitas coisas. E que basicamente ele é filho da Vongola, que é uma máfia italiana. E basicamente ele é o sucessor dela. E por isso Ribbon vai atrás dele para treiná-lo, para se tornar, lógico, o chefe dessa nova geração, da 10ª geração basicamente. Bem, só que isso é meio difícil, já que ele é um cara, né, como eu disse, fraquinho, etc. Todo mundo bate nele, mas com treinamento e esforço você vai ver o quanto esse cara vai melhorar e você vai gostar muito desse anime. Os primeiros 15 eps assim é meio mais comédia, mas a partir daí a luta fica muito boa. Então o quarto anime de ação que eu indico aqui. O quinto e último anime que eu indico aqui é One Punch Man. E para as pessoas que não viram, devem estar achando estranho. Como assim? Ele já não é forte? Não. Bem, a história conta a história de Saitama, que é basicamente de um herói que faz coisas por diversão. E basicamente nesse mundo, onde é muito ferrado por sinal, ele faz o trabalho dele. E basicamente ele é o herói que pode derrotar qualquer um com apenas um soco. Só que não começou assim. Ele já era uma pessoa normal antes, que por sinal já tinha cabelo. E basicamente ele depois de derrotar um vilão, ele começou a ter essa vontade de ser um herói. E basicamente, depois de muito treinamento, ele se tornou forte assim. Por isso está com certeza merecia estar sim nessa lista. One Punch Man é um anime muito bom. Se você quer ver também dublado, a dublagem é incrível, sensacional, com muitas referências muito boas da cultura brasileira. Então, tá aqui e o Punch Man é o último anime de ação que eu indico aqui. Então, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigado pelos comentários muito bons que vocês dão. Eu estou muito feliz com isso. E eu espero que vocês continuem assistindo esses vídeos. Estou sempre trazendo vídeos novos, 2 vídeos por semana. Então muito obrigado. Deixem um like, se inscrevam no canal e falou. Há poucos gêneros melhor do que harém com protagonista overpower. Por isso no vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes haréns com protagonista overpower. Então seja bem-vindo para mais uma conversa e vamos nessa. O primeiro anime que eu digo aqui é Busou Shoujo e basicamente conta a história de uma academia chamada IT Private. Aí bem, nessa academia ela só aceitava garotas de classe alta. Só que a partir de um tempo, depois de um tempo, eles começaram a aceitar, né, ter uma escola mista, normal, e aceitar garotos. Só que as garotas com medo começaram a pedir para a escola mandar armas, né, para se defender dos garotos. E basicamente deram lá, fizeram um grupo lá de 5 chamadas 5 espadas, né, que basicamente eram feitas para punir os garotos que, né, ficavam fazendo confusão. O nosso protagonista, no caso desse anime, ele depois de cometer uma briga vai para essa escola e basicamente quando você é homem nessa escola ou acontece 2 coisas, ou te obrigam a agir como uma mulher ou você é expulso. E mostra esse protagonista como ele vai agir nessa escola. O protagonista é totalmente overpower, forte e ele logicamente tem harém, apesar de não estar no gênero, é basicamente um harém. Então é o primeiro anime que eu digo aqui. O segundo anime harém com o protagonista overpower que eu digo aqui é Azuno Yoichi. E esse anime ele basicamente conta a história de um protagonista chamado Yuichi que morava numa montanha com seu pai. Ele tem 17 anos, né? Ele mora nessa montanha e ele sempre treinou muito a lutar com seu pai. Só que infelizmente chegou a um ponto que o pai dele que disse que se ele continuasse lá ele não ia aprimorar e mandou ele para a cidade. Yuichi vai para a cidade, vai conhecendo a cidade, etc. E lá ele conhece basicamente de uma garota que o convida, né? Essa garota no caso, ela é uma família de um dojo e ela convida esse garoto para treinar lá, para morar lá também, depois de ele ter ajudado ela. E basicamente vai mostrando ele num dojo, morando em um dojo, junto com essa garota e mais 3 irmãs dessa garota.
Então é um harém, né? É o protagonista totalmente overpower. As lutas são até bem legais. Você pode até estranhar um pouco a animação, que é esse anime de 2009, mas é um anime bem legal. E é o segundo anime harém com o protagonista overpower que eu indico aqui. O terceiro anime que eu indico aqui é Kanojo Ga Flag, e esse anime tem uma história bem interessante. Bom, conta a história de um protagonista que ele não é totalmente normal. Por quê? Ele tem um poder. Ele tem o poder de ver bandeiras em cima das cabeças das pessoas. E essas bandeiras significam algo. Por exemplo, se ele vê uma bandeira preta na cabeça de alguém, significa que essa pessoa vai morrer. Ou se ela vê uma bandeira romântica, etc, com um coraçãozinho, significa que essa pessoa tem tendência de se apaixonar pelo protagonista. E é basicamente isso. Conta a história de como ele ajudou uma garota e essa garota se apaixonou por ele. Aí vai mostrando como outros garotos vão começar a gostar dele, etc. Ele é um personagem bem interessante, bem legal e é bem overpower também. E aqui ele é também bem badass. Além de, claro, ser um protagonista muito interessante, é bem diferente ele e não é aquele protagonista chatão. A história é muito interessante, é muito legal e com certeza você vai se divertir muito assistindo. Por isso, Kanojo Ga Flag é o terceiro anime harém que eu indico aqui. Se é harém e protagonista overpower, Sword Art Online e Kirito não podiam ficar de fora. E Sword Art Online é o quarto anime dessa lista, todo mundo já sabe a história, né? Conta a história de Kirito, que é jovem, que vive num mundo onde videogames estão muito avançados. E ele é transportado para um jogo e basicamente ele vai jogando, etc. Só que infelizmente acontece algo. Um dos ADM do jogo, podemos dizer, diz que eles não vão poder mais sair. E se eles morrerem no jogo, eles também vão morrer na vida real. Então vai ser um jogo onde eles vão ter que tentar ir até o topo final do jogo para conseguirem sair. E se eles morrerem, acabou. Essa história de Sword Art Online é um anime incrível, é um anime que marcou época e é o quarto anime que eu digo aqui. E o último anime que eu digo aqui é Yokuzu Tsuruyoku, que conta a história de Ai Kanoji, que é um protagonista muito calado e normalmente meio estranho. E ele vai estudar numa escola, e nessa escola, quem passa nela é uma escola muito difícil, e quem passa nela já basicamente ganha um emprego, entendeu? É tipo uma escola muito boa. E nessa escola você tem que praticamente morar lá, é tipo uma escola barra cidade, você tem que morar nessa escola. E ele vai basicamente socializando com os colegas de classe, só que ele vai descobrindo coisas estranhas que acontecem nessa escola. Essa história é basicamente do anime, é um anime bem interessante. O protagonista, além de overpower, é frio, calculista, inteligente e sinceramente um dos melhores protagonistas dos animes. Apesar que, assim como o primeiro anime não ter harém do gênero, é um harém, porque muitas garotas vão se apaixonando por ele. É um anime muito legal, é um anime muito bom, psicológico e é o último anime que eu digo aqui. Então é isso, espero que tenham gostado, peço que deixem um like, a inscrição que é muito importante e continue ajudando aqui com seus comentários. Então, muito obrigado e falou! E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje eu estarei falando de 5 animes onde o protagonista é overpower. Então seja ele muito forte, tendo poderes ou sendo inteligente, esses são os protagonistas que serão abordados aqui. Então sejam bem-vindos para mais uma conversa e vamos nessa. 86 foi um anime lançado recentemente e conta a história basicamente de um reino, até onde vocês podem ver nas imagens, parece protegido, as pessoas vivem felizes, né, em paz. Só que tudo isso é uma fachada, que na verdade esconde muita coisa por trás desse reino. Basicamente essas pessoas de cabelo prata são protegidas por uma barreira e o reino diz que é protegido, que não está acontecendo nenhuma guerra. Na verdade que até acontece, só que não há muitas mortes, não há nada demais. Só que tudo isso é uma fachada, porque realmente acontece, onde está acontecendo uma guerra muito grande, praticamente infinita, com muitas mortes, e as pessoas de aparência normal, com cabelo normal, etc., estão morrendo, né? Porque estão lutando uma guerra muito sangrenta. Por causa disso, o nosso protagonista, que é de cabelo normal, luta friamente contra esses inimigos, junto de uma garota também de cabelos pratas que descobre isso. E com isso eles vão ajudando um ao outro nessa batalha de 86. Então é um anime muito legal, onde o protagonista, claro, não tem poderes, mas é muito forte em batalha, é um estrategista. Pô, é muito badass esse cara, você tem que ver esse anime. Então é o primeiro anime que eu indico aqui. Se falamos de protagonista overpower, claramente ele não podia ficar de fora. One Punch Man
traz a história de um mundo onde lutam com diversos monstros que vem surgindo, etc. E basicamente muitas cidades vão sendo destruídas e tem o nosso protagonista, Saitama, que é um herói muito forte que consegue derrotar qualquer monstro barra vilão com apenas um soco ou um golpe. Por isso que é o nome One Punch Man. Bom, o anime aborda as questões gerais da vida de Saitama, como luta, comédia, etc. E vai mostrando como ele vai se entediando ou até mesmo se motivando com algumas lutas. É um anime muito interessante, é um dos melhores animes do mundo, com certeza. E pô, eu acho que você devia dar uma chance para assistir. O protagonista é muito forte, as animações desse anime é muito boa e vai ser aquele anime que você vai querer ver muitas e muitas vezes, principalmente porque é bem fácil de maratonar, além de, claro, da sua comédia que é muito engraçada. E mano, é sério, Saitama é muito bom, é um dos melhores protagonistas com certeza. Então, One Punch Man é o segundo anime que eu indico aqui. Tower of God conta a história de um garoto que vivia com sua amiga Raquel sobre uma torre estranha, e basicamente essa amiga dele entra nessa torre e ele também decide entrar para reencontrar essa sua amiga. Então a história de Tower of God conta basicamente desse protagonista que tenta se reencontrar com essa sua amiga, enfrentando vários desafios nos andares dessa torre, e lutas, monstros, etc. E vai mostrando como ele vai tentando chegar no topo dessa torre. Então eu decidi colocar ele aqui na lista porque o protagonista de Tower of God, a verdade, no início começa meio fraquinho, aos poucos ele se tornando cada vez mais forte, ele é muito talentoso, ele se tornando muito forte. Então, Tower of God, acho que é uma boa pedida para vocês se vocês querem um protagonista overpower. Boku no Hero conta a história de Izuku Midoriya, que é um protagonista que vive em um mundo onde as pessoas despertam seus poderes. E as pessoas começaram a despertar poderes e muitas começaram a usar esses poderes para o mal. E com isso surgiu a profissão de herói, que tem, claro, o objetivo de derrotar esses vilões. Midoriya tem um herói que ele admira muito, que é All Might, que é conhecido como o maior herói de todos. E Midoriya sonha em ser como ele um dia. Só que infelizmente acontece uma coisa. Infelizmente Midoriya descobre que ele não tem poder, algo muito raro, e ele não desenvolveu nenhuma individualidade, nenhum poder. Então, Midoriya se vê nisso, de ser uma pessoa estranha, diferente, e que não tem poder, mas que mesmo assim sonha em ser um herói. Bom, a história de Boku no Hero gira em torno quando ele é atacado por um vilão e é salvo por All Might. Então ele conversa com All Might depois de ser salvo e pergunta se ele pode ser um herói, e ele diz que pode sim. Então, o que vocês vão ver depois, não posso contar tudo para não ser muito spoiler, vocês têm que ver, é a história dele como vai se tornando o maior herói de todos. É um anime muito bom mesmo. Hoje é um dos maiores shonens que existe, e assim como o outro, é um anime onde no início ele é meio fraquinho, mas que, vamos lá, no terceiro episódio já está bem forte. Então, Boku no Hero é o outro que eu indico aqui. Esse anime conta a história de um mundo onde patins e jatos são comuns e as pessoas usam, etc, pelas ruas, alguns delinquentes usam também, vai ficar fazendo besteira. E conta a história do protagonista, que é um estudante de 13 anos e também delinquente, que depois de ser humilhado por desses delinquentes de outro lugar, com esses patins, ele apanha, etc. Ele acaba vivendo a vida normal, ele começa a ter uma fama ruim na escola por ter perdido para esses caras. Então só que ele descobre que na casa dele também tem esses patins a jato, e ele começa a utilizar e a treinar. E basicamente a história do anime conta como ele vai tentando usar esses patins, vai ficando cada vez mais forte usando ele, vai cada vez se tornando mais habilidoso e talentoso, a ponto de até derrotar qualquer um nesse esporte, entre aspas. O anime é bem interessante, apesar de ser meio antigo, e apesar de não ser um anime literalmente de luta, tem sim algumas batalhas, tem sim algumas disputas, e que esse protagonista merece sim ficar por ser talentoso, é forte, então eu acho que sim merece ficar nessa lista. Erga também tem um ponto muito interessante, pois é conhecido por ser um anime muito interessante para sua época, que é um pouco mais antigo. Então fica aqui a dica, é o anime mais diferente dessa lista, e Erga é o último anime onde o protagonista é overpower, que eu indico aqui.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixem um like, se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Então, até a próxima e valeu! E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes onde o protagonista é frio e solitário, mas é OP. Então nesses animes aqui vocês verão um protagonista que é meio calado, meio na dele, mas que também é muito forte e muito poderoso, escondendo isso de outras pessoas ou não. Então, espero que estejam tudo bem com vocês. E agora, vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. Plundere conta a história de um mundo que é governado por pontos. Como assim? Nesse mundo você tem uma contagem de pontos, e se você perde todos esses pontos, se você fica com 0, você acaba indo levado para um lugar que ninguém sabe onde é. Alguns dizem que a pessoa morre ou é levado para algum tipo de calabouço. Mas bem, Plundere conta a história de Hina, que é uma garota de cabelos azuis, que a sua mãe pede para ela encontrar uma certa pessoa. Depois de ela ficar muito tempo procurando essa pessoa, ela encontra um cavaleiro que, depois de desafiá-la e tentar roubar a sua esfera que continha muitos pontos, essa garota é salva por um espadachim com uma máscara chamado Rihito, que empunha uma grande espada e consegue ajudar as pessoas. Então, qual será a história que vai contar a partir desses dois? Para você saber disso, você terá que ver Plundere, que é um anime bem interessante e que vai ficar a minha indicação para vocês. Yokoro Jitsuryuko conta a história de Ayakanuji, que é um jovem misterioso que é enviado para uma escola muito rica, que é uma escola que basicamente é o seguinte: é uma escola muito grande, como se fosse uma cidade, e nessa escola você vai morar nela. Então você vai passar sua vida ali, e quem consegue passar dessa escola praticamente já ganhou um emprego, você já é muito bem visto. Mas bem, Ayakanuji é um jovem, como eu já falei, muito esperto e meio calado. E passa como ele vai passando o tempo naquela escola. Mas vocês pensam, pô, mas é só isso, coisa de escola normal? Não. Com o passar do tempo, Ayakanuji vai percebendo coisas estranhas nessa escola. Vai percebendo que não é só uma escola de rico comum, mas que tem muitas coisas por trás. Como por exemplo, por que tem câmeras por todos esses lugares da escola? E além disso, nessa escola você pode comprar várias e várias coisas e gastar uma enorme quantidade de dinheiro. Mas por que a escola liberaria isso? Eu não vou contar muitas mais coisas para não dar spoiler, mas Ayakanuji terá que descobrir tudo sobre essa escola misteriosa e sobre tudo que envolve ela. Então, Ayakanuji é um cara muito bom em luta, em combate e além disso, um gênio, muito esperto e muito meticuloso. Por isso, merece estar nessa lista e fica a indicação aqui para vocês. Esse anime aqui não podia ficar de fora, principalmente falando de protagonista frio e solitário. Vinland Saga conta a história de um mundo onde os vikings dominavam e conseguiram muita força e poder, além de fama, lógico, naquele tempo. E com isso, conta a história do protagonista Thorfinn, que é o filho de um dos guerreiros mais fortes vikings. Só que por ele crescer em um campo de batalha, ele teve que treinar, ficar forte, além de se tornar um grande estrategista. Mas ele tem um objetivo principal. Que objetivo é esse? Infelizmente, o pai de Thorfinn foi assassinado, e com isso ele tem o desejo de vingá-lo. Então essa é a história principal de Vinland Saga. Então, como é que vai trazer essa história? Será que Thorfinn vai conseguir a sua vingança? E sim, esse protagonista é muito forte, é muito bom. É um anime incrível e que é muito divertido você ver. Então assista, vocês não vão se arrepender. Um dos animes mais conhecidos por ser subestimados do mundo está aqui presente nessa lista. Darling Game conta a história de Kanami, que é um jovem que é convidado a jogar um jogo pelo seu amigo novo chamado Darling Game. Só que ele não sabia do que estava se metendo. Assim que ele entra no jogo, ele descobre que não dá mais para sair e que esse aplicativo é muito mais que apenas um simples jogo. Ele é convidado por um amigo
a jogar Daring Game, que é um jogo supostamente normal, mas sem que ele saiba, ele acaba se metendo em um jogo de vida ou morte. Esse jogo é como um Battle Royale, onde você tem que matar o seu oponente para sobreviver. Então você não tem escolha, ou você joga ou você morre. Então o protagonista Kanami, a partir que clicou nesse jogo, tem a obrigação de derrotar o seu oponente. Então nesse anime traz excelentes batalhas, com um mistério incrível, além de um protagonista muito inteligente que fará de tudo para sobreviver nesse Battle Royale da vida real. Então, se vocês gostam de jogos como Fortnite, ou se vocês gostam daqueles jogos de mistério, então esse anime traz tudo o que você quer. Então assistam, estão claro, também tem um aviso que esse anime é bem pesado. Então não é muito indicado se você tem menos de 18 anos. Então fica aqui o aviso, assistam Daring Game. Esse anime conta a história de Kakeru, que é um jovem que depois de perder sua irmã há 5 anos atrás, levava uma vida vazia e muito triste. E ele só consegue suportar essa dor de ter perdido a irmã dele porque ele consegue agora ficar com sua amiga de infância, a Minase, e com seus amigos. E com isso, com a ajuda deles, ele consegue suportar essa dor. Só que então, depois de passar um tempo com sua melhor amiga de infância, a Minase, o céu fica vermelho do nada e a lua muda de cor. Além disso, estranhos bichos, monstros estranhos aparecem. E por isso, agora ele tem que proteger os seus amigos. 11 Reais conta a história de um mistério intrigante sobre esse mundo e traz sobre diversos assuntos estranhos. Então, se você gosta de mistério, gosta de um protagonista que também tem muita coisa escondida sobre o passado dele, então 11 Reais o anime para você assistir, além de diversos pedaços das histórias que vão chegando. Então, se você quer descobrir a resposta desses mistérios, assistam 11 Reais. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem um trabalho a fazer, então peço que por favor deixem um like para continuar trazendo mais desse assunto. Se vocês gostarem, eu vou trazer mais desse assunto. E também peço que compartilhem, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito o meu canal a crescer. Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima conversa. Fique tudo bem com você. E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje, eu estarei trazendo um tema muito pedido: 5 animes onde o protagonista é overpower. Então é um tema muito pedido aqui no canal, muitos de vocês pediram no último vídeo que eu fiz, então eu decidi trazer. É um tema que também é muito pedido por pessoas que não são inscritas no canal. Então eu decidi trazer um tema bem legal. Então vamos deixar de conversa boba e vamos para o vídeo. Esse anime aqui conta a história de Harutora, que é um protagonista que nasceu em uma família de prestígio, mas ele não consegue ver energia espiritual. Por isso, ele decide viver uma vida pacífica e calma, como uma pessoa normal. Só que isso tudo muda quando ele se reencontra com sua amiga de infância, Natsumi, que é a herdeira da família principal. E com ela na sua vida, a vida de Harutora começa a mudar drasticamente. Inimigos começam a surgir e perigos constantes, colocando tanto a vida de Harutora quanto de seus amigos em perigo. Então sabe aquele protagonista overpower que não é forte desde o início, mas que começa a treinar e se desenvolver para se tornar mais forte, e que vai se tornando forte aos poucos no anime até se tornar muito poderoso? Esse é mais ou menos Harutora. Além disso, coisas estranhas sobre o passado tanto dele, tanto dessa amiga de infância vão surgindo nessa história. Então como será que Harutora vai conseguir lidar com esses inimigos surgindo, colocando tanto ele quanto seus amigos em perigo? Além disso, qual é a história por trás desse motivo das pessoas estarem vindo atrás dele? Então, cara, se você gosta de mistério e gosta de lutas muito boas,
Não perca tempo e assista Tokyo Revengers. É um anime para você assistir e eu tenho certeza que você vai gostar. Esse anime se passa numa escola chamada Tokyo Butai High School, que é uma escola onde futuros detetives, conhecidos como Butais, serão treinados para usar armas. Kinji Toyama, que é um estudante do segundo ano que tem uma habilidade muito especial, é o protagonista dessa história. Mas ele mantém esse segredo de ter essa habilidade especial porque ele quer manter essa vida pacífica dele. Mas tudo isso muda drasticamente quando ele conhece uma garota chamada Aria Kanzaki, que ela é membro do departamento e é a mais poderosa da escola Butai, tendo rank S. Então, ela é a bambambam daquela escola, basicamente. Então, depois desses dois se conhecerem, meio um bombardeio, e os dois se ajudarem para conseguir se safarem daquelas máquinas que estavam tentando caçar eles. Depois que esses dois se conhecem, basicamente muda drasticamente a vida de Kinji. Então, nesse anime você vai ver de tudo, desde treinamentos para deixarem esses futuros detetives prontos para o que vem para o futuro, tanto lutas e mistérios que tem por trás desse anime e da história desses dois personagens. As lutas são incríveis, maravilhosas, lutas muito boas, onde muitas vezes tem que usar ou inteligência ou até mesmo suas habilidades físicas para vencer os oponentes. E eu nem vou falar do protagonista desse anime, que é muito overpower, é muito forte. Eu nem vou falar o que acontece no primeiro episódio, eu vou deixar vocês com curiosidade para você ver o que esse cara aprontou logo no primeiro episódio do anime. Esse cara é muito forte, muito forte. Então, cara, não perca tempo, vá assistir esse anime que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Daichi Manatsu é um estudante que tem uma vida muito monótona, ou seja, ele não sabe muito o que fazer com a vida dele, ele não tem um objetivo. Mas tudo isso muda quando ele vê em um jornal um arco-íris um pouco estranho sobre uma ilha, que tem o nome de Ilha da Semente. E com a lembrança de já ter visto esse estranho fenômeno, ele decide visitar essa ilha. Ele sente como se já tivesse visto esse fenômeno uma vez. Então, depois de rever esse estranho fenômeno, ele se lembra de muitas coisas, inclusive da morte misteriosa de seu pai. E além de se encontrar com dois estranhos, um garoto e uma garota. Então, logo após invadir um prédio que tem naquela ilha, que é chamado de Sistema da Terra, ele descobre que a Terra está sofrendo grande risco e que invasores de outros planetas estão vindo atacar a Terra. Por isso, os humanos têm que lutar com máquinas, robôs gigantes para proteger a Terra. Então, o nosso protagonista vai ser um desses guerreiros que lutarão em proteção da Terra. Então, me mostra, além de o protagonista descobrir os mistérios sobre o que aconteceu, por exemplo, com a morte do seu pai, também descobre como o protagonista vai treinando e vai tentando lutar para a proteção dessa terra. Então, se você gosta de mecha e robôs gigantes, batalha entre robôs gigantes, cara, esse anime aqui é perfeito para você e tem lutas muito boas, além do protagonista ser bem overpower. Esse anime conta a história de Medaka, que é uma garota que foi eleita presidente do conselho estudantil. E a primeira coisa que Medaka faz ao ser eleita é criar uma caixa de sugestões. Nessa caixa de sugestões, ela pode aceitar qualquer pedido ou sugestão de qualquer pessoa ou de algum grupo. Ou seja, essa caixa foi feita para ajudar outras pessoas. Só que então, para ajudar ela nesse processo, ela chama seu melhor amigo de infância para ajudá-la no conselho estudantil. E com isso, Medaka se envolve em várias discussões com grupos, alunos rebeldes que não aceitam as ordens delas e afins. Então, Medaka Box é um anime que conta basicamente essas histórias e de algumas batalhas que o anime vai tendo. É um anime muito bom, muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Além disso, a protagonista é bem forte e bem overpower, então se encaixa perfeitamente aqui. Então, se vocês gostam de um anime divertido e ao mesmo tempo interessante, Medaka Box fica aqui a dica para vocês. Muros gigantescos, guardas supostamente impiedosos e tecnologia de última geração. Essa é Namba, que é o maior presídio do Japão. Nela vemos as rotinas de 4 detentos que sempre tentam fugir dessa prisão que seria impossível de fugir.
Jugo, que é um cara com heterocromia, ama tentar fugir das cadeias. Uno, que é um mulherengo que ama fazer apostas. Rock, que ama arranjar brigas. E além de Iko, que é uma pessoa apaixonada por cultura japonesa em geral. Então, em Nanbaka, basicamente conta a história de como eles vão tentando fugir vez após vez dessa prisão. Então, muitas vezes utilizando estratégias ou até mesmo suas forças físicas. Além disso, conta a história de um guarda que supervisiona esses 4 idiotas, podemos dizer assim. E Nanbaka é um anime bem interessante, que tem o maior artifício, a comédia desse anime, você vendo esses 4 imbecis tentando dia após dia fugir dessa prisão. É muito engraçado o anime e além disso também tem cenas muito interessantes, porque não parece ser só esse anime bonitinho e engraçado que parece ser, pois a história do protagonista tem muita coisa por trás disso. Julgo, o homem com heterocromia, parece esconder algo sobre seu passado que pode ser muito importante para o futuro desse anime. Então, não parece ser essa coisa coloridinha que parece o anime a mostrar. Então, assistam esse anime para você saber um pouco mais sobre essa história. Então é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, peço que deixem um like, se inscrevam no canal, que aqui tem sempre um vídeo pelo menos por semana, indicando animes, e comentem sobre alguns títulos que vocês gostariam de ter aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima semana. E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes onde o protagonista é traído e humilhado, mas volta overpower. Então nesse vídeo aqui vocês verão animes onde o protagonista foi traído, mas voltou muito mais forte e poderoso. Então sejam bem-vindos para mais uma conversa e vamos para o vídeo. No ano de 2030, o Clube dos Detetives é formado pelo detetive Kogoro Akechi, que é conhecido por ser um detetive muito misterioso. Com isso, é dada a responsabilidade para os membros desse grupo resolver todos os casos, desde os mais complexos até os mais simples. Mas a história desse anime começa quando um desses membros desse clube de detetives conhece Yoshio Kobayashi, que é um garoto imortal devido aos efeitos de uma névoa não identificável. Então a história se desenrola a partir de que esse garoto, que conheceu esse garoto imortal, o convida para fazer parte desse clube de detetives. Além disso, esse anime aborda como esse garoto não gosta dessa condição dele ser imortal, principalmente porque essa condição é dada pelo sofrimento de muitas pessoas. Então, o destino tanto desse membro desse grupo, tanto de Yoshio, é ligado ao maior vilão dessa época, o demônio de 20 faces. Então, o anime vai abordar tudo isso. Então, se você gosta de um mistério, de um suspense em um anime, cara, esse anime é perfeito para você assistir. Então, se você gosta de tudo isso, fica aqui a dica. Esse anime aqui se passa num cenário pós-apocalíptico e basicamente conta a história de os humanos vivendo em régios, que são basicamente cidades móveis envolvidas em cúpulas gigantes e que basicamente elas são guiadas por espíritos conscientes e ela é feita assim para se proteger de monstros e da própria poluição. A história se desenrola a partir de um rapaz chamado Laifon, de 15 anos, e por algum motivo foi exilado de sua cidade natal, onde nela já carregava o título de Tenkin, que é mais ou menos um título dado a quem são os 12 mais notáveis lutadores. Então já dá pra perceber que o cara é muito forte. E ele era tão forte que ele até ajudava na cidade antiga dele a proteger de monstros que ameaçavam aquela cidade. Após ser exilado então de sua cidade natal, ele procura estudos comuns, só que acaba sendo obrigado a entrar no 17º pelotão de ciência militar. Então Leifo passa a se preparar para competições internas dentro desse pelotão, onde são disputados o selênio, que é mais ou menos um minério que move a régios. Então esse anime vai ter muitas lutas e competições, não só pelo minério, mas também lutando contra monstros perigosos que podem colocar em riscos as cidades. Então é um incrível anime para você assistir e também o protagonista é traído, já que ele foi exilado de sua cidade natal.
A intenção pela tecnologia de dados, pela humanidade, isso evoluiu para algo chamado humana. Com isso, a raça humana consegue subjugar guerras, fome e outros problemas na Terra. Basicamente, esse mana faz com que nada disso aconteça, entendeu? Faz com que tudo agora tenha paz, basicamente. Com esse poder, a humanidade conseguiu a paz completa em toda a Terra, a utopia da paz. Então o anime passa a história de uma princesa do reino de Mitsurugi, chamado Angelise, que ela não tem preocupação, né, já que tudo estava em paz, com a humana, e basicamente ela era admirada por todos. Só que tudo isso muda quando ela descobre que é uma norma. Norma, basicamente nesse mundo, são as pessoas que não conseguem usar a humana, e eles são tratados como ereges, ou seja, como basicamente coisas, não pessoas. Então, depois que ela descobriu que é uma norma, tudo isso mudou. Tudo foi tirado dela e ela foi mandada para uma ilha remota com outras garotas normas. E basicamente ela foi obrigada a deixar toda a vida passada dela de princesa para trás. Porque agora ela teria que ter basicamente uma vida de uma militar, onde ela teria que lutar contra dragões gigantes com armas humanoides, junto com outras outras garotas que são normas. Então esse anime é muito interessante, tem uma história muito boa e também ela foi traída e merece estar aqui. Esse anime se passa em 1920, Lawless, distrito de Chicago. É uma máfia dominante, eles lucram vendendo bebidas ilegalmente. O protagonista Avílio, ele morava nesse lugar e teve que se esconder na sua casa um dia porque a família Vanetti matou seus pais e seus irmãos. Ele seria o próximo se ele não se escondesse. Então, um deles conta a história de agora ter passado depois de 7 anos, depois de ele ter lido uma carta misteriosa que assine sua vontade de vingança, ele volta para Lawless para se adentrar nessa família Vanetti para conseguir a sua tão sonhada vingança para aqueles que mataram seus pais e o seu irmão. Então, 91 Days conta a história de como Avílio vai tentando aos poucos se aproximar dos líderes da família Vanetti. Então, essa é a história de 91 Days, é um anime que foca muito nisso e se encaixa perfeitamente no tema desse vídeo. Dois jornalistas são enviados para a China para cobrir um evento daquela região. Tudo parece muito normal, parece um evento normal de pessoas, não, né, coisas de pessoas se divertindo, etc. Mas tudo parece mais normal até demais. Essa cidade começa a ter eventos estranhos e pessoas estranhas no meio de multidões, etc. E eles começam a perceber que essa cidade não é apenas algo comum. Então, quando das personagens, um dos jornalistas, acaba se separando do outro, ela é quase sequestrada por um tipo de grupo de pessoas e é salva por uma garota chamada Kanan. E ela descobre por meio de Kanan que aquela cidade não está em uma fase comum, porque tem grupos e até mesmo o governo atacando aquela cidade, fazendo coisas tudo por trás. Então, basicamente, esse anime mostra como Kanan luta contra esses grupos e organizações para deter eles, basicamente. O anime é muito bom se você gosta de uma coisa com mais suspense e batalha. Isso é totalmente recomendável para você. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que deixem um like, se inscrevam no canal e continuem acompanhando os vídeos daqui do canal para ter mais recomendações de animes. Então, até a próxima e falou! E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes onde o protagonista é overpower, mas finge ser fraco. Então, é um tema que vocês gostam muito aqui do canal, e não só as pessoas que vêm aqui do canal, mas também quem gosta de indicação de anime. Então eu decidi trazer só para dar aquela animada na semana. Então, vamos para mais um vídeo. Muitos anos se passaram desde que a humanidade foi levada à beira da extinção, principalmente por causa das criaturas que surgiram, chamadas Gado, que devastaram a humanidade. Os poucos humanos que sobraram tiveram que viver agora suas vidas numa espécie de fortaleza voadora de 3.000 metros de altura chamada Decadência. E os seus moradores? Bem, os seus moradores agora tiveram que se dividir em duas classes. Aqueles que lutam contra os Gado todos os dias e aqueles que não têm talento para lutar. Então,
realmente foca numa dessas. Natsumi é uma garota animada e que quer ser uma das que lutam, mesmo não tendo talento algum para lutar contra os Gado. E a história começa quando ela conhece Kaburagi, um ferreiro que sem autoestima alguma e que é um pouco misterioso. Mas bem, a história começa a esquentar quando Natsumi e Kaburagi começam a se juntar. Duas personalidades totalmente opostas, de uma garota muito animada para um cara que sinceramente não tem objetivo nenhum, juntos para lutar contra os Gado. Então, e outra coisa, ela descobre coisas que não sabia sobre Kaburagi. Não vou falar muito mais para não dar spoiler, mas assistam esse anime, tenho certeza que vocês vão gostar. No futuro, a Terra foi atacada por monstros conhecidos como inimigos da humanidade. Eles ganharam esse nome e se tornaram bastante conhecidos. Para fazer frente a esses inimigos da humanidade, foram criadas escolas com alunos talentosos e com as diversas habilidades para fazerem frente a esses inimigos da humanidade. Mas então, dentre esses indivíduos que foram enviados para uma dessas escolas, estava uma pessoa que não tinha nenhuma habilidade inata, não tinha nada especial. E mesmo assim foi enviada para uma dessas escolas. E essa pessoa é o nosso protagonista, ou, melhor dizendo, a nossa protagonista dessa história. Mas, então, a história vai girar em torno dessa garota que, como posso dizer, mesmo não tendo nenhuma habilidade especial, usa a sua inteligência e manipulação para tentar derrotar os inimigos da humanidade. Então, eu não vou falar muito mais para não dar spoiler, mas um conselho que eu dou: não confie em ninguém. Esse é o conselho que eu dou. O Império de San Magnolia sempre foi sitiado por seu vizinho, o Império Giardiano, que criou uma série de drones não tripulados chamados de Legião. Então, depois de muito tempo de pesquisa, o Império de San Magnolia também desenvolveu seus drones autônomos e transformando essa luta entre os países em uma guerra sem baixas, já que em si são autônomos, né? Então não precisa de ninguém dirigindo. Mas bem, é pelo menos o que dizem, né? Bom, na verdade, enquanto um muro gigante protege todos os 85 distritos de San Magnolia, além desse muro, há outro distrito conhecido como o Distrito 86. Os jovens dessa terra abandonada recebem um símbolo 86, né? 86, e pilotam os drones não tripulados. Vocês já entenderam a história? Pois é. Então, o que deveria ser uma guerra sem baixas, na verdade é uma guerra com muitas baixas escondidas pela República. Então, a história conta a partir de Shin, que é um jovem que tem um destacamento das ações do Distrito 86, e de Lena, que é comandante, podemos dizer, que comanda o destacamento da retaguarda. Então Lena e Shin juntos terão uma luta muito difícil e triste nesse mundo. Em um dia qualquer, na cidade de Tóquio, surgiu um portal do nada, de onde surgiu ogros, dragões, guerreiros e outras criaturas fantásticas daquele portal. Mas claro que elas não estavam vindo da brincadeira e começaram a atacar todas as pessoas de lá. Então, para deter esse caos, o governo japonês decidiu então, por meio da Força de Autodefesa do Japão, isolar aquele portal, assim protegendo o povo. Então, a fim de entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, e até mesmo fazer futuras negociações com aquele povo além do portal, as Forças Armadas enviam um grupo de exploradores para ver as terras daquele local. Então, tendo como líder o tenente Itami, que é um otaku assumido de 33 anos, então esse mesmo grupo desbrava as terras daquele mundo, enfrentam lutas, negociações e até mesmo alianças com aquele povo além do portal. A história desse anime fala sobre um portal que surgiu, que traz criaturas de outro mundo para a Terra. E essas criaturas são muito poderosas, praticamente invencíveis, e vêm, fazendo um terror na humanidade. Mas então, a história conta a partir de um grupo de guerreiros que irão lutar contra essas criaturas para proteger a Terra e a toda a humanidade, principalmente usando
a mesma tecnologia alienígena dele. E esse grupo de guerreiros carrega um peso muito grande nas costas, principalmente porque sabem que eles são a última esperança da Terra, pois eles são a única defesa que a Terra tem desses invasores de outro mundo, de outra dimensão. Então o anime conta a história de um protagonista que está disposto a lutar por isso. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo para ter mais vídeos do tipo. Deixe seu like e compartilhem com os seus amigos e pessoas que vocês acham que gostariam desse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima conversa. E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. No vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes onde o protagonista parece fraco, mas é forte. Então, se você gosta de anime com protagonista apelão, aqui você encontrará 5 animes com temas do tipo. Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos para mais um vídeo. A história começa em 29 de janeiro de 2030 em Tóquio, quando uma alta ressonância e uma nuvem vermelha começa a assolar a cidade de Tóquio. E as pessoas começaram a desmaiar do nada e acordar depois de um tempo, e por causa disso o governo pensou que era algum tipo de nova epidemia, estava se preparando para isso. Mas quando essas pessoas acordaram depois de pouco tempo, elas estavam agindo normal, não tinha nada de errado com elas. Então, para o governo, isso foi algo que aconteceu por acaso, que podia voltar tudo ao normal. Mas quando as coisas estavam voltando ao normal, coisas estranhas começaram a acontecer. Os mais jovens começaram a despertar um poder pelo seu sangue, e eles começaram a ser reconhecidos como dadores do sangue da sabedoria. E esses jovens, atraídos por algo desconhecido, começam a entrar em conflito entre eles próprios, entre esses próprios jovens. Eles estarão arriscando a sua vida por causa desse terrível destino. Então, um anime de luta bem legal, bem diferente, então acho que você vai gostar muito. Simplesmente, do nada, um continente novo, conhecido como Magmel, surgiu no mundo. E como vocês devem saber, quando um novo continente é descoberto, tem que ter muita exploração, né? Para ver tudo que tem nesse continente. Mas bem, então o anime começa quando uma nova era de exploração surgiu por conta dos novos organismos e seres que habitam Magmel. Então, os exploradores terão que estar dispostos a procurar em Magmel tudo o que esse continente tem para oferecer, inclusive as coisas ruins e a angústia que esconde por trás de Magmel. Então, Ganjo no Magmel mostra um menino e seus colegas tendo que resgatar esses exploradores que estão nesse continente desconhecido, com tudo que tem de ruim, até as coisas boas também que tem nele, assim como um novo continente tem a oferecer. Então, se você gosta de um anime com exploração, boas lutas muito boas, com qualidade muito boa, e tudo que tem a oferecer em aventura, cara, Ganjo no Magmel é um anime excelente para você ver. É um anime bem legal, é um anime que fez muita fama, é um anime bem recente, com uma animação muito boa, lançou em 2019 e vem fazendo um bom sucesso. É um bom anime, então fica aqui a dica se você gosta daquele bom anime de exploração e aventura. Então, Ganjo no Magmel, aqui fica a dica. Aprender a montar e a domar dragões é algo normal para os alunos da academia Unsullivan Dragonar. Então, nessa mesma academia é o nosso protagonista. Este Blake é um protagonista visto como um idiota. É um pobre coitado visto como um inútil, já que mesmo tendo uma marca que significaria que ele seria um mestre dos dragões, ele até hoje não consegue provar isso, até porque até hoje ele sequer conseguiu trazer o seu dragão. Mas um dia, de repente, este estava em uma aventura e o seu dragão até que enfim conseguiu despertar, só que não de uma forma que ele esperava. Como assim conversa? Bem, o dragão dele despertou em formato de uma garota, simplesmente uma garota.
E para piorar, essa dragão tem um gênero terrível, dizendo que ela é o mestre, que ele é o servo dele. Então, os problemas com a montaria de dragão dele estão bem longe de terminar. Shuta é um garoto órfão que mora com sua tia e que tenta levar uma vida normal, de um adolescente normal. Só que já faz um tempo que ele vem sendo incomodado com uma voz na sua cabeça muito irritante. E ele tenta esconder isso das pessoas, mesmo sendo muito difícil, já que ele tem que conviver com aquela voz. Mas bem, essas coisas estranhas não param de acontecer. Do nada, uma criatura estranha transporta ele para uma nave espacial. Essa nave espacial composta por alienígenas. O chefe do departamento do sistema solar chega nele e diz que ele foi escolhido como um Eldive. E como Eldive, ele tem que lutar contra formas de vida espacial que venham, né, colocar a Terra em risco e tal. Então, lá ele descobre que Misuzu, uma garota de classe dele, é também uma Eldive. E lá ela diz que ele não é apto para aquilo. Então, para provar para essa garota que ele realmente é apto para ser um Eldive, ele decide fazer um teste. E por causa disso, ele descobre o que é essa voz presente na cabeça dele. É um anime de luta bem legal, bem divertido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Era medieval, cheia de confrontos e dificuldades. Taito é o jovem protagonista dessa história. Taito cresceu junto com sua irmã Layla. Ele teve uma espada lendária roubada por um homem misterioso. Então Taito decide então fazer uma coisa. Ele decide pegar essa espada de volta. Com isso, esse jovem protagonista, Taito e sua irmã Layla e também o seu amigo Ryuko decidem partir numa jornada em busca da lendária espada Kenkan-Hanpu e também desse homem misterioso muito poderoso que enfrentou Taito numa batalha de vida ou morte. Esse anime é muito legal, é um anime daqueles que é desconhecido, mas que é muito bom. É uma joia bem desconhecida mesmo no mundo dos animes, mas que me surpreendeu muito. É bem legal o desenvolvimento. Pra quem gosta de uns animes meio antigos, é muito legal ver. É bem legal, acho que vocês vão gostar muito. Então, seus amigos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês deem um like, se inscrevam no canal se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E deixem aqui abaixo nos comentários animes que vocês gostariam de ver. Se vocês gostam de anime de romance, isekai, harem, luta, ação, ficção científica, mecha, eu faço de tudo aqui pra vocês. Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Então fiquem com Deus e até a próxima conversa. E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E no vídeo de hoje estarei trazendo 5 animes onde o protagonista é um estudante transferido overpower. Então, se você gosta daqueles animes onde tem um estudante que ele se transfere para uma escola nova e ele é muito forte, esses animes aqui são para você. Então, sejam bem-vindos para mais uma conversa. Iride desbloqueou um conteúdo exclusivo no jogo Nakanuhito Genome. E basicamente ele descobre que esse conteúdo desse jogo é na vida real. Então ele acorda em um lugar, descobre que ele foi sequestrado junto com outros colegas para um lugar estranho. Então basicamente cada um desses colegas ele é especialista em um tipo de jogo, como puzzle, jogos de cultivo e etc. Então, nesse jogo eles se encontram com um professor com cabeça de lhama que basicamente aparece quando o nível 1 é liberado. E ele vai explicar para eles como agora a vida dele vai continuar nesse jogo. Então fica a pergunta. Então a pergunta que fica é: será que esses jogadores terão sucesso? Esses jogadores terão sucesso e conseguirão retornar aos seus mundos reais? Então é bem interessante, bem legal, bem divertido. Eu achei bem legal. Eu acho que vocês vão gostar também desse ar de mistério que envolve esse jogo e até o mesmo mundo real e os personagens. Eu acho que vocês vão gostar. Então assistam, eu achei bem legal. Em uma ilha em formato de cruz, um robô gigantesco humanoide ficando por muitas eras selados, é descoberto nas ruínas subterrâneas.
Então um grupo, para tentar remover esse selo desse robô, tenta sequestrar uma garota chamada Wako para remover esse selo, achando que ela é a chave para remoção do selo. Então eles conseguem sequestrar essa garota, mas para a felicidade de Wako, um garoto chamado Takuto chega com seu próprio robô, um humanoide gigante, conhecido como Cybuddy, e consegue resgatar Wako. Então a partir daí começa uma luta para desvendar o segredo dessa tão avançada tecnologia e evitar um grande desastre que pode estar por vir. A história de Star Drive é um anime bem legal, bem interessante, e se você gosta de mecha, tecnologia, você vai gostar muito, é bem legal, é bem interessante, e sim tem temas bem maduros. Eu gostei muito, é bem legal, é bem divertido, então creio que você vai gostar e se divertir muito com esse anime, tem boas temas de comédia, tem partes mais sérias e tem lutas muito boas. Então acho que você vai gostar, fica aqui a dica para você assistir. A academia IT Private Symbiosis era uma academia feminina de alta classe. Então ela tinha esse reconhecimento de ser uma escola só para mulheres. Só que então, quando essa escola passou a ser mista, as garotas começaram a temer os homens, ficarem com medo deles. Por isso, essas garotas pediram autorização para trazer armas para a escola. Então, depois de alguns anos, o grupo das 5 espadas se tornou um grupo que aceitava estudantes problemáticos de outras escolas a fim de corrigi-los. E foi o mesmo caso do que o protagonista. O protagonista é um protagonista que tem a mesma característica de ser um aluno para ser corrigido. E isso aconteceu depois de participar de uma briga enorme. Então ele foi mandado para essa escola. Só que, diferente dos outros alunos que eram corrigidos e muitas vezes até que tinham se vestido de mulher nessa escola, os outros homens, Nomura não quer aceitar isso. Ele é bem diferente da maioria. Como será que vai ser o encontro de Nomura com esse grupo? Como será que ele vai agir? Será que ele vai abaixar a cabeça para esse grupo? Como será que ele vai agir com essas garotas e esse grupo das 5 espadas? Bem, para você saber, você vai ter que assistir. É um anime bem legal, bem divertido. A Ono Kanata se passa em um arquipélago de 4 ilhas no sul do Japão. E basicamente se passa em um mundo futurista, onde foi desenvolvido um tipo de tênis que voa. Exatamente, um tênis que voa apenas pelo uso da sua força. E nesse local, você pode, por exemplo, se autocomover para a escola. E com o surgimento desse invento, também que se criou um esporte conhecido como Flying Circus. Flying Circus, como é conhecido, é um esporte que se tornou popular por causa do uso desse tênis. Então, o protagonista, Masaya Hinata, estava muito promissor para essa modalidade desse esporte. Ele era um dos maiores talentos, se não o maior. Mas, por causa de um acontecimento no passado, ele infelizmente desistiu. Agora, com uma garota, uma estudante transferida que chega nessa escola, novas coisas começam a acontecer, novos acontecimentos marcantes e podem mudar esse futuro. Então é um anime bem legal, bem divertido, que eu tenho certeza que você vai gostar, é muito bom. Aquarium Evil se passa 12.000 anos depois dos acontecimentos da primeira série de Aquarium, que também foi um anime passado lá no Japão, aos moldes de Hong Kong, feitos esses moldes. Então basicamente Aquarium Evil conta a história de acontecimentos dessa antiga série, contando com novos personagens, pilotando robôs Aquariums, que são robôs de luta, e que vão ficar lutando contra robôs de outra dimensão. Então também nessa série Aquarium Evil até conta com até mesmo personagens que vão dizer reencarnações da primeira série de Aquarium. O anime é bem legal, bem interessante, porque conta com um jeito de expressar muito maduro. O anime é bem diferente de alguns mechas que eu vi, que trata com um shoujo, um tema mais jovem. Esse é um pouco mais adulto para quem gosta de um bom mecha, mas um tema mais sério. Eu gostei de muito de Aquarium Evil por causa disso. Ele vai um sentimento mais sério, um sentimento mais maduro, mas ao mesmo tempo não perde o bom de um mecha. As lutas com uma boa qualidade, uma boa história. É bem legal, bem divertido, e claro que quando o protagonista está bem overpower, do jeito que vocês gostam. Então fica aqui a dica para vocês verem Aquarium Evil.
Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e continuem comentando, que isso ajuda o vídeo a ser divulgado. Então, se você gosta do conteúdo, ajude outra pessoa também a ver, porque pode ser que vai que ela goste. E esse canal vai crescendo cada vez mais. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu agradeço muito. Então, um abraço e até a próxima conversa. E aí, seus mitos, sejam bem-vindos para mais uma conversa. No vídeo de hoje eu trouxe 5 animes onde o protagonista fraco renasce em outro mundo forte como um deus. Então, se você gosta de protagonista forte, overpower, cara, esses animes você tem que assistir, você vai amar. Então fica aqui e seja bem-vindo para mais uma conversa. Ishin Saga conta a história de Hosaki Kon, que é um garoto normal, como qualquer outro, que ama jogar jogos de computador. Mas um certo dia, na vida desse rapaz, acontece algo inusitado. Ele é mandado para outro mundo, o mundo de Mihawk, onde ele cai bem na hora que a princesa Escarlate está sendo interrompida pelos seus inimigos, que estão enchendo o saco dela para atrapalhar seu casamento político. Então, sem saber para como voltar para casa ou de que diabos é o mundo de Mihawk, então esse protagonista decide se juntar à comitiva da princesa Escarlate. Então nesse anime você vai ver uma grande evolução do protagonista, com boas lutas, um bom desenvolvimento e uma boa comédia. Principalmente uma comédia, por ser um anime de 2012, era uma parte que focava muito nisso, nessa comédia, com essa luta, e tornou um anime bem legal de se ver. É um anime muito bom, tenho certeza que você vai gostar, principalmente por ter essa coisa de viagem em outro mundo e treinamento. Então fica aí com essa dica. Kamitachi é um dos isekais mais famosos que tem, e conta basicamente a história de um empresário chamado Ryoma, que nunca foi muito bem sucedido e sua vida teve um fim repentino. Então ele nunca teve muita sorte na vida dele. Então, 3 deuses eles reencarnam ele num mundo com poderes e espadas. Então, Ryoma recebe essas bênçãos e começa sua vida nesse outro mundo. Escolhendo viver assim na floresta, cuidando de seus afazeres e de seus slimes. Então Ryoma decide viver a sua aventura desse jeito. Mas claro que nada é tão calmo assim e Ryoma terá que enfrentar algumas diversidades pelo seu caminho. Então Kamitachi tem tudo que alguém pode gostar em Isekai, principalmente muito poder. Então tenho certeza que você vai gostar, é bem divertido, é bem legal, é bem diferente, né? E então, é o segundo anime que eu indico aqui. Há 30 anos, uma nova princesa da família Hime é escolhida para servir o Hayagami. Mas, infelizmente, não nasceu nenhuma garota para servir o Hayagami nessa família, a não ser um garoto chamado Arata. Então, ele foi obrigado a se disfarçar para tomar o lugar da princesa, esse jovem chamado Arata. E, basicamente, por coisas ocasiões que aconteceram, ele é acusado pelo assassinato da princesa atual, esse jovem chamado Arata, e ele tem que fugir. E enquanto isso, em outra dimensão paralela, existe outra Arata que vive uma vida comum, como todo jovem que vai à escola, etc. E ele tem uma vida muito pacata, muito normal, ele sofre até mesmo bullying de seus amigos. Esse jovem chamado Arata, ele tá meio cansado, né, disso tudo. Então, um evento inesperado acontece. Esses 2 jovens acabam trocando de corpo. E então eles vão viver agora em um mundo paralelo, um do outro. Então como será que esses 2 Aratas vão viver o mundo de um e o mundo de outro? Durante uma sangrenta batalha, o samurai Shimazu consegue ferir o seu inimigo, mas em contrapartida também é ferido por várias lanças. Então ele sai cambaleando e sangrando, muito ferido. E do nada ele é transportado para uma sala branca com um homem sentado em uma escrivaninha. Esse corredor branco tem várias portas e essa pessoa que está sentada na escrivaninha manda Shimazu para uma dessas portas, a mandando para outro mundo. Nesse mundo onde se encontram elfos e outros habitantes, Shimazu também encontra outros guerreiros de outros lugares que também foram enviados para esse local, para esse mundo. E ele descobre
E essas pessoas estão sendo realmente enviadas de outro mundo para fazer parte de um grupo, os Drifters. Então, esse anime é bem interessante, a animação é linda, vocês vão amar. Desaparecimentos misteriosos vêm ocorrendo na cidade de Tatsumi. Queria ter uma misteriosa visão de uma garota com orelhas pontiagudas chamada Mal. Essa garota cura de um amigo perdido. Então ela vem ao nosso mundo e, sem querer, essa garota acaba levando Suma e Kureha para o seu mundo. Então Suma e Kureha, no mundo dessa garota chamada Mal, acabam enfrentando desafios inesperados e eles tentam uma forma de voltar. Então, eles tentam voltar, mas mal sabem ele que nas trevas vem surgindo pessoas que não querem isso e que vão tentar atrapalhar ele tentando de todas as formas possíveis. Então, essa é a história de Shining Tears X Wind. É um anime interessante, é um anime que tem essa questão de força, é muito interessante mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já fazia um tempo que eu não lançava indicação, é o tema do canal, e eu continuo lançando. O mangá é só um projeto que eu tenho, mas não se preocupe que ainda vai vir muito mais vídeos incríveis como esse. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, comentem, que me ajuda muito a mais pessoas conhecerem o canal e esse canal crescer. Muito obrigado e até a próxima conversa.